Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre um pouquinho, na verdade, sobre um paper que saiu, entre aspas, da OpenAI recentemente, dia 5 de setembro. Hoje eu tô gravando dia 16, né? Ah, um paper, ou uma discussão, talvez seja a melhor palavra aqui, sobre por que modelos de LLM, por que as LLMs alucinam, né? A ideia aqui do que eles trouxeram para discussão é basicamente uma tentativa, eu diria, né? Para ver se consegue se mitigar as alucinações. Bom, antes de tudo, para quem não sabe o que é uma alucinação, né? Uma LLM é basicamente quando um modelo é questionado via prompt, né? E o resultado dele, desse prompt, né? Que você solicitou, o resultado que ele te entrega é informação incorreta, informação errada, né? Informação que não tem nada a ver com o conteúdo que você solicitou, por exemplo, né? Nesses momentos a gente diz que as LLMs alucinam. Então são erros grosseiros que um observador mais atento, ou nem tão atento, conseguiria perceber, né? Por exemplo, você perguntar qual a idade do seu aniversário, o exemplo do paper até é esse, né? Perguntar a idade do seu aniversário e ela responder uma data qualquer, né? Então é isso que a gente considera como alucinação. Bom, a ideia aqui é que eles estão trazendo esse paper para tentar. Paper, né? Desculpa, entre aspas, porque apesar deles terem colocado read the paper, eu não sei se isso foi realmente, efetivamente publicado em alguma revista ou alguma outra coisa, exceto talvez no site deles aqui, né? Mas de qualquer forma, a ideia deles aqui é explicar o que é uma alucinação, por exemplo, né? O que eu acabei de falar mais próximo aí. Mas como tentar mitigar ou diminuir elas, né? Uma das discussões, e aí vamos entrar aqui no próprio documento que eles lançaram, uma das discussões que eles trazem aqui, que talvez as alucinações nunca vão ser resolvidas, né? Dado dependendo da atividade, né? Dependendo do prompt, dado a diversidade que esse prompt pode conter. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eles até também é citado dentro desse paper, desse documento e de outros até. Escreva uma bibliografia sobre tal coisa. É um prompt bem aberto, bem amplo e que vai dar, enfim, possibilidade de você ter alucinações diversas, certo? Então, dá escrever uma bibliografia sobre o Rodolfo de Nadai, a LLM não tem nenhuma informação e, consequentemente, provavelmente vai inventar trocentas mil coisas a meu respeito, por exemplo, que não tem nada a ver, né? Tá? Então, são open-ended, né, que eles chamam open-ended, muito fortes, né? Mas, de qualquer forma, tem coisas que são mais diretas, né? Então, a ideia aqui desse documento é trazer um conceito de para as LLMs de I don't know, que eles chamam aqui, IDK. Né? Então eu vou passar aqui pelo paper, né, pelo documento, e a gente vai ver vai ter algum IDK, que é o I don't know. Então trazer essa para as LLMs essa dúvida, né, esse meio termo entre uma resposta errada com confiança e uma resposta correta com confiança, né? Então, sempre quando a gente vai prospectar, ou no caso, perguntar qualquer coisa para uma LLM, ela vai responder com confiança. Estando certo ou estando errado, ela vai responder com confiança, correto? Então, a ideia aqui é trazer esse conceito de I don't know. E por que que a gente está... Por que que existem as alucinações nas LLMs, tá? Uma das coisas que eles comentam aqui nesse documento é basicamente nessa parte do I don't know, um dos casos que eles trazem como um problema é o modo de treinamento. Então, uma das coisas que eles levantam aqui sobre esse problema das alucinações é o modo como as LLMs são treinadas, principalmente no pós-treino usando Reinforcement Learning, né? Que é o caso, por exemplo, de você treinar a LLM posteriormente, fazendo com que o dataset que ela é treinada para dar as respostas seja um correto ou incorreto, né? Então as LLMs elas são treinadas para responder de forma correta sempre, indiferente se elas estão corretas ou não, né? E aí aqui nesse pedacinho aqui é até interessante ver porque eles estão trazendo um pouco de como se fosse uma pequena distribuição no esquisito do I don't know, né?
Então, eles estão trazendo aqui nesse gráfico, nessa figura aqui, basicamente, o que seria bom, um modelo bom, né, um modelo ruim, ou que não tem padrão nenhum, né? Então, um modelo bom ele vai responder quase tudo corretamente, né? Vai responder tudo corretamente e nada, enfim, vai conseguir dividir bem ao meio ali. Então, por exemplo, exemplos aqui que eles estão dando aqui, né? Então, greetings, né? Válido, exemplos inválidos. Então, essa distribuição, aqui não está bem uma distribuição, mas essa linha de corte aqui seria o que a gente vai considerar um modelo bom ou ruim, né? Então, it's valid, aqui que é a ideia deles, né? Requires learning to identify valid generations labeled, mais e menos exemplos, né, do classificador. Maybe accurate on certain concepts like top, but errors often arise due to poor models or arbitrary effects when there is no pattern in the data. Então, essa parte de no pattern in the data é basicamente, por exemplo, quando a gente tem a parte que eu comentei de aniversário, que é muito aberto, né? Então, não tem um padrão específico dentro dos dados para poder trabalhar. E aqui é basicamente essa parte de pós-treino, né? Dessa avaliação de reinforcement learning que é feita, por exemplo, né? Então a gente não trata os modelos para eles tratarem com a ideia de uncertainty, né? De não certeza, né? E aí ele faz um paralelo aqui como, por exemplo, uma prova de um estudante é feita, né? Então, when uncertainty, quando incerteza, né? Os estudantes may guess on multiple choice exams and even bluff on right exams. Então, assim, quando tá com incerteza, nós seres humanos vamos, por exemplo, assim, tentar chutar uma pergunta, uma resposta, uma questão de múltipla escolha, ou até mesmo escrever com certa confiança em alguma coisa, né? Submitting plausible answers in which they have little confidence. Então, é a mesma coisa de você estar fazendo uma prova. Eles estão fazendo esse paralelo aqui para tentar explicar o porquê isso pode acontecer, né? Então, é a mesma coisa quando você está fazendo uma prova, você como estudante, e tem múltipla escolha. É melhor você chutar do que você não chutar, certo? Porque vamos supor que você tem uma pergunta e tem 4 respostas. Se você não sabe a resposta e chutar, existe 25% de chance de você acertar, certo? Uma de 4 ali, né? Enquanto que se você não chutar, é 0, certo? Então, é melhor você chutar do que não chutar. E a mesma coisa que eles estão trazendo aqui no caso de perguntas escritas. Em muitos casos, os estudantes vão e escrevem qualquer coisa com uma certa confiança e aí colocando, por exemplo, fatos corretos e fatos incorretos, né, no meio ali, para tentar tirar uma nota. E aí, às vezes o professor, dependendo do professor, óbvio, pode dar, sei lá, meio certo, um quarto de certo, enfim, você vai tirar alguma nota às vezes, dependendo da resposta, conforme você vai colocando alguns fatos corretos ou não, por exemplo, entendeu? Então é melhor você chutar, mesmo estando errado, do que não chutar, né? E os modelos de linguagem aí que eles estão comentando, né, as LLM, são treinados em testes parecidos. Então é melhor a LLM chutar alguma coisa próxima do que não chutar nada, né? É melhor emitir uma resposta incorreta, mais ainda factível do que não... factível não, mas incorreta, mas alguma resposta do que não responder nada, né? Então aqui ele até comenta, in both settings, guessing when unsure maximizes expected score under a binary 0-1 scheme that awards 1 point for a correct answer and none for blanks or I don't knows. Então, o ID caso aí que eu comentei. Então, se o modelo responder correto, ganha 1 ponto. Se ele responder nada ou responder errado, vai ganhar 0 pontos de qualquer jeito. Não existe uma penalidade maior ou menor entre responder incorreto ou responder que não sabe. A penalidade é a mesma, né? Então a ideia aqui é tentar mitigar, criar uma penalidade ou mudar esse modo de penalidade para que o modelo consiga exprimir esse I don't know, ou seja, não existe esse dado no treino, nem no pré-treino, nem no pós-treino, e consequentemente é uma formação incerta, né? Então aqui eles vão passando um pouco mais sobre o que eles estão pensando a respeito em termos matemáticos, tá? Para reduzir as alucinações.
Um outro ponto aqui que eu queria trazer também ainda desse documento é que eles até comentam aqui, né? Alucinações são inevitáveis e eles colocam aqui apenas para modelos base, tá? Existem outros documentos que até trouxe aqui, que eles até citaram, mas eu trouxe um pouco mais, que indicam que as alucinações nunca vão ser efetivamente, nunca vão deixar de existir, né? E aí eu vou falar por quê, aqui em alguns outros documentos, tá? Mas assim, eles dizem que aqui só os modelos bases, as alucinações seriam inevitáveis. No pós-treino, aparentemente, seria possível você quase que mitigar isso 100%, né? Eles dão um exemplo aqui de uma LLM que seria tipo uma calculadora, né? Nesse caso aqui. Mas vamos levar com um grãozinho de sal aqui, né? Grains of salt. Mas vamos ler aqui, ó. Indeed, empirical studies show that base models are often found to be calibrated in contrast to post-training models which may deviate from cross-entropy in favor of reinforcement learning. E aqui ele está trazendo novamente essa parte de que o modelo base aqui seria ok, mas que o reinforcement learning está direcionando as LLMs para basicamente ter as alucinações. De certa forma, né? Estão dizendo isso aqui. Bom, então eles continuam aqui com algumas questões de mitigação, tal, modelos ruins, tal, e a gente vai falar um pouquinho disso já já, né? Post-training hallucination, e aí que ele vai dar também mais alguns exemplos para isso. E aí no final aqui, que eu queria falar também desse documento, é essa parte de discussões e limitações que o documento se propõe a basicamente dizer por que eles não, por que eles estão, quais são as limitações que eles estão trazendo aqui ainda, tá? De qualquer forma, é interessante, é por isso que eu estou até gravando esse vídeo, é interessante esse caso aqui. E aí a gente vai ver que não necessariamente eles estão pensando só nisso, né? O pessoal da OpenAI, mas há algumas outras pessoas da indústria como um todo, né? Mas é um documento interessante para você pensar ou trazer o levantamento, né? De como que esses modelos estão sendo treinados, né? E aqui uma das coisas que eles consideram que seria interessante é mudar o modo como os datasets de pós-treino, né, de reinforcement learning e de avaliação dos modelos são criados, né? Então hoje, como eles comentaram aqui no comecinho, os modelos, acho que nem sei se está aqui, mas os modelos eles são criados com levando em consideração datasets que são ou corretos ou incorretos. Então chutar existe uma chance de acertar alguma coisa, ou, enfim, né? Então, e não existe nenhuma pontuação para caso o modelo não saiba a resposta, né? Poxa, fechou minha câmera aqui. Caso o modelo não saiba a resposta, tá? O que que eu queria trazer além disso, né? Dessa parte dessa parte de alucinações ainda, são outros dois documentos aqui. Eu nem sei se dá para falar que são papers, porque nem sei se eles são efetivamente. Eles estão publicados no archive, mas enfim, né? Mas o que eu queria trazer nesses documentos aqui são algumas partes que eles estão falando aqui, né? Então, nesse daqui de 2025, né, de janeiro, na verdade foi publicado em 2024, mas revisado em fevereiro de 2025, né? Que já não está tão cedo, já faz mais de 6 meses, né? Que as alucinações são inevitáveis e modos de mitigar. Então, acho que o paper lá, esse documento da OpenAI, esse documento, eles até têm uma claim aqui no final da página deles aqui, né? Hallucinations are inevitable, they are not, because the language model can abstain when uncertain. Eles até têm um claim aqui que é esse, e um find falando que talvez não. Se a gente treinar para essa questão de incerteza, talvez não aconteça alucinações, enfim, etc e tal, né? Mas por que eu tô falando que talvez sejam inevitáveis, né? Porque esses documentos, né? Esse outro aqui também, a Survey on Hallucination of Large Language Models, né? Principal Taxonomies, Challenges and Open Questions. Eles tratam basicamente desses dois casos de alucinações, né? E o primeiro deles aqui, que é inevitável, né? Vou pegar algumas partes que eu já marquei desses documentos, né? By employing results from learning theory, we show that LLMs cannot learn all computable functions and will therefore inevitable hallucinate
hallucinate if used as a general problem solvers. Então, isso vai acontecer, mesmo que a gente... Existe vai ter que acontecer uma verificação empírica, né? Se a gente treinar com essa parte de uncertainty, será que se a gente fazer uma pergunta que é muito aberta para uma LLM que está sendo treinada e, de certa forma, usada como um general problem solver, será que mesmo a gente treinando com uncertainty, ela vai deixar de alucinar? Provavelmente não. Talvez ela escreva como a resposta como incerteza. Talvez a gente treinando ela para isso, ela vai escrever como incerteza. Mas será que realmente vai acontecer isso? Aí não sabemos. Mas de qualquer forma, a gente sempre vai ter alucinação, porque se não existe um dataset e a gente não treinar com essa parte de incerteza e ela não operar corretamente, vai alucinar de qualquer forma, né? Então isso é uma das coisas que esse documento aqui está trazendo. E um outro ponto aqui que eu acho que eu marquei, deixa eu ver se eu marquei ele aqui. Inevitable for LLMs e tal. Acho que eu não marquei mais nada nesse daqui, eu marquei no outro, na verdade. Isso, eu marquei no outro. E nesse outro aqui que eu marquei alguns pontos que eu achei interessantes também sobre alucinações. Esse documento é interessante porque ele traz algumas hallucination causes, né? Então ele tenta tratar no documento onde as alucinações podem acontecer, dadas etapas do treinamento da LLM. Então, hallucination from data. Então aqui esse é um ponto importante que quem trabalha com ML ou Machine Learning ou Data Science sabe muito bem, né? Que é aquele conceito de garbage in, garbage out, certo? Então, um dos casos mais específicos, né, específicos que a gente pode ter é alucinações nos dados. Então, os dados estão incorretos. A gente não está avaliando todo o input que a gente está pondo para as LLMs, todos os datasets. Se você pegar toda a internet e jogar lá, vai ter dado incorreto, com certeza. Então, um exemplo aqui que eles vão até, por exemplo, eu acho que esse é um exemplo bem emblemático até, que é, por exemplo, dentro do dataset tem a premissa que o Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica, né? Light bulb. E aí você vai e pergunta quem criou o light bulb. E aí vai responder que é o Thomas Edison, quando na verdade não é o Thomas Edison. Aí o correto seria que o Thomas Edison melhorou, né, o design, etc e tal, mas não foi ele que criou a lâmpada, né? A lâmpada elétrica. Então tem essas coisas assim. A gente pode até fazer um teste se isso, como é que isso tá hoje. Vou pegar aqui no Gemini, por exemplo, né? E vou colocar aqui. Eu tô com o Gemini. Espero que deixe para ver aí. Eu tô na frente um pouquinho. Deixa eu expandir só aqui. Acho que aí melhorou, né? Tá bom. Então vamos colocar aqui, ó. Who is credited for the light bulb? Vamos ver o que o Gemini vai falar sobre a respeito disso. Então, se ele falar que foi o Thomas Edison, a gente já sabe que está basicamente poluído esse dataset do Gemini. Em algum nível está poluído, certo? Estou mudando no modelo de thinking aqui, né? Então vamos ver. While Thomas Edison credited with the invention of practical incandescent light bulb, the development of this technology was a cumulative process involving several inventors over many decades. Edison's primary contribution was creating a commercially available, long-lasting effort for the light bubble. Então, beleza. Então, ele não respondeu que o Thomas Edison é o criador, mas é alguma coisa próxima. Então, esse modelo aqui do Gemini 2.5 Pro aqui, aparentemente está talvez menos poluído, ou o dataset foi corrigido, ou o pós-treino foi corrigido de alguma forma. Beleza? Tá? Então, é legal esse daqui, porque ele tem algumas coisas. Então, Hallucination from Data, que é esse caso aqui que eu estou comentando. A gente fez o teste ali. Hallucination from Training, então durante o treinamento, né, sobre os dados que estão lá, né, a parte de fine tuning, e Hallucination from Inference, né, que aí são outros tipos de alucinação. Então aqui eu achei legal porque ele faz trazendo isso, traz algumas coisas de benchmarks para detectar alucinações, etc e tal, né, fazer fact-checking, usar RAG, que é uma sugestão que acho que tá nesse paper e até tá nesse documento, até no da OpenAI também, o que pode ajudar a diminuir, mas não efetivamente não mitiga 100%, né? A gente já viu, não vai ter como mitigar 100%. Talvez, fazendo essa parte de uncertainty, a gente diminua ainda mais, mas 100% não vai ser possível, tá? Beleza? Acho que foi isso que eu marquei. Não sei se eu marquei mais alguma coisa, acho que não. De qualquer forma, fica aí para vocês darem uma lida, se quiserem saber mais sobre essa parte de alucinações. É uma parte relativamente interessante.
Talvez isso vá muito de encontro com alguma coisa de cognição, como a gente aprende, como a gente dá resposta para algumas coisas, né? E como que a gente opera dentro de um modelo ali de pergunta e resposta, né? Então as LLMs são treinadas um pouco para meio que fazer um mimic, né? Mimetizar basicamente o que a gente faz no chat, né? Porque eles basicamente são chats, né? Então pode acontecer essas alucinações. De qualquer forma, é nítido em todos os documentos aqui que as alucinações não podem ser 100% mitigadas, elas podem ser talvez reorganizadas para você, como observador externo da resposta, poder saber que aquilo é uma alucinação, se for essa parte do uncertainty, né? Ter esses thresholds de incerteza. Então você vai poder observar que a resposta é incerta, porque a LLM vai marcar aquilo como incerteza de alguma forma, né? Que é o que eles estão tentando trazer ali naquele documento. Mas de qualquer forma, a gente nunca vai ter uma LLM que vai dar 100% das respostas corretas, porque são modelos probabilísticos, né, treinados em dados, e o treinamento, tanto o treinamento quanto principalmente o treinamento por reforço, contribui para que elas respondam alguma coisa, mesmo que esteja incorreto. Né? E mesmo que tenha incerteza, elas vão responder ainda, mesmo com incerteza. Só vai marcar talvez com incerteza, né? Você vai querer, mesmo que ela marque como incerteza, provavelmente as pessoas ainda vão querer saber qual é a resposta que a LLM daria incorreta, por exemplo. Né? A gente vai querer saber isso, qual que é essa resposta incorreta que ela daria. A gente vai querer que essa informação fique guardada. Tá? Bom, acho que é isso no vídeo por hoje. Queria trazer um pouco mais desse documento que a LLM, que a OpenAI trouxe sobre LLMs, né, de alucinações, e trazer um pouco também desses outros documentos, discutindo um pouco a respeito disso. Tem outros mais, se você procurar sobre LLMs aí no Google, você vai achar mais alguns documentos falando sobre. Mas é isso, beleza? Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, eu vou trazer mais vídeos. Vou voltar minha série de vídeos em Python, mas vou trazer sempre alguns vídeos mais sobre modelos de machine learning ou alguma coisa que está meio que me pairando pela cabeça sobre IA ou sobre programação, beleza? Valeu, não esquece de deixar o like aí e obrigado, até a próxima e tchau!